Bom dia a todos os ouvintes do canal. Caso ainda não seja inscrito, primeiro ouça essa creepypasta. Creepypastas são contos de terror ficcional. Se gostar, curta. Se quiser me acompanhar em outras jornadas, se inscreva no canal. Então, aproveitando que estamos aqui, me permita acompanhar você durante qualquer atividade que você esteja fazendo. Ou fique à vontade, desconecte-se um pouco do estresse e da correria do mundo exterior. Relaxe e se divirta se possível ouvindo essa creepypasta. A Coruja. Não fui eu quem encontrou o Matt. Foi sua esposa, Elizabeth, que voltava do turno da noite no hospital, ansiosa para tirar o uniforme e se preparar para um longo sono. Em vez disso, ela entrou no quarto e encontrou Matt sentado em uma cadeira, com a cabeça de cepa no colo. Eu teria preferido não ouvir mais detalhes sobre o corpo do meu irmão, mas quando Elizabeth me ligou, histérica, ela não pôde deixar de dar os detalhes. Contusões escuras cobrindo seus braços e pernas. Havia sangue por toda parte, encharcando sua camiseta branca e as calças listradas do pijama, acumulando-se ao redor da cadeira de vime onde ele estava sentado. A pele do pescoço estava desgastada onde havia sido rasgada, quase como um balão estourado. Seus músculos também estavam distendidos e rompidos, e as vértebras grudavam no topo do pescoço como um verme branco adormecido. Embora não tivéssemos conversado muito nos últimos anos, eu era a única família que restava a Matt. Peguei o próximo voo para Boston e me encontrei com Elizabeth na casa dos pais dela. Ela começou a gritar assim que me viu. Ou talvez ela tenha gritado o dia todo. Talvez eu parecesse muito com meu irmão para ela lidar. Depois de algumas horas, ela se acalmou o suficiente para começar a dizer algumas palavras. Perguntei a ela se Matt estava com algum tipo de problema. Ele foi imprudente no final da adolescência e no início dos 20 anos, vendendo drogas no campus. Era uma coisa pequena, mas ele fez alguns inimigos, caras que uma noite o assustaram de verdade e o fizeram sair do jogo completamente. Não. Ela respondeu: não havia inimigos, completou ela. Ele está totalmente limpo. Ele conseguiu um bom trabalho limpando casas antigas. Tipo, quando alguém morre, sabe? Ele tira todo o lixo, resolve tudo. Ele ajuda a separar o lixo das antiguidades e recebe uma comissão pelas vendas. Ela disse soluçando. Ele desnata? Perguntei. Talvez alguém tenha se sentido enganado? Questionei ela. Ela balançou a cabeça negativamente. Ele compra as coisas que gosta. Mas é sempre um preço justo. Todo mundo o amava. Todo mundo. Começando a chorar novamente. Os policiais investigaram, é claro. Mas não havia pistas. Nenhuma evidência de invasão. Ninguém com rancor. Foi como se Matt tivesse arrancado a própria cabeça e a colocado no colo. Um dos detetives mencionou que mais da metade dos assassinatos não são resolvidos. Parecia que este seria um deles. Uma semana se passou e eu fiquei por perto, tentando ajudar Elizabeth a recompor sua vida. Mesmo depois que a polícia terminou de revistar e periciar sua casa, ela se recusou a voltar. Contratamos algumas pessoas para limpar o sangue, mas eles me disseram que não havia muito que pudessem fazer. A madeira do quarto estava manchada para sempre, somente trocando por outra. Finalmente, coube a mim ir ao local e recolher algumas coisas de Elizabeth. Ela iria colocar à venda a casa. Ela ainda estava em pedaços, planejando voltar a morar com os pais, provavelmente permanentemente. Estava traumatizada, coitada. Aluguei um caminhão e algumas ferramentas básicas e disse a ela que iria trabalhar na arrumação da casa. Até aquele momento, eu estava hospedado em um Airbnb barato próximo, mas com a casa de Matt reaberta, imaginei que poderia passar algumas noites lá enquanto ajeitava tudo para Elizabeth. Quando mencionei a ideia, Elizabeth me lançou um olhar estranho. Você não deveria ficar lá, disse ela. Por que não? Eu perguntei, mas ela não conseguiu encontrar um bom motivo, ficando pensativa.
Claro, no dia em que entrei no local, a primeira coisa que fiz foi ir para o quarto. Acho que só precisava ver. Os faxineiros claramente limparam o lugar, mas ainda havia uma mancha desagradável no centro do quarto. A marca era aproximadamente circular e tinha talvez 1 metro de largura, quase toda cinza, mas ficou mais escura nas bordas, quase preta. Antes de vender a casa, Elizabeth teria que substituir o piso, talvez colocar carpete. Algo parecido. Por alguns segundos, fiquei ali parado, olhando para o círculo preto, imaginando meu irmão dentro dele. Depois de passar alguns momentos olhando, levantei os olhos da mancha, realmente observando o lugar pela primeira vez. Elizabeth não estava brincando sobre as antiguidades. Por todo o apartamento havia cabanas antigas e pinturas de navios no mar, jogos de porcelana e índios de charutos. Meu irmão sempre gostou de antiguidade. O que realmente me marcou, porém, foi a escultura em madeira de uma coruja, que estava bem no canto do quarto deles. A coisa era grande, chegando até meu ombro, esculpida em um único tronco de olmo. Era uma peça sólida, tinha para um único olho âmbar feito de vidro embutido. O outro olho estava vazio, dando a estranha impressão de que a escultura estava piscando. A madeira tinha sido envernizada talvez 1 dúzia de vezes, deixando-a com um brilho plástico irregular. Rachaduras profundas percorriam em uma das asas e no pescoço, e a base estava descolorida devido aos danos causados pela água. Certamente não parecia real. No entanto, de alguma forma, parecia estranhamente viva. Durante toda a tarde, enquanto eu arrumava as caixas com as roupas e sapatos de Elizabeth, o olhar me seguiu. Geralmente não sou o tipo de cara que não se assusta com nada, mas acho que depois de tudo o que aconteceu com Marty, fiquei nervoso. Por fim, joguei uma toalha velha sobre a cabeça da escultura, cobrindo os olhos. Parecia um pouco estúpido, mas me fez sentir um pouco melhor. Algumas horas se passaram, um monte de caixas foram embaladas e começou a escurecer. Meu primeiro instinto foi dormir na sala, longe da mancha. E, honestamente, longe da coruja. Apaguei as luzes e me deitei no sofá, mas era velho e irregular, impossível de ficar confortável. O colchão de mate, praticamente novo, estava intocado no outro quarto. Finalmente, depois de talvez 1 hora rolando, com as costas doendo por causa do dia de trabalho duro, peguei o cobertor e fui para o antigo quarto de mate, andando cuidadosamente ao redor do círculo preto. Enquanto jogava o cobertor na cama, olhei no canto do quarto para a escultura da coruja. A toalha que joguei sobre sua cabeça estava agora no chão. Eu me perguntei como ela havia caído. Talvez eu tenha sido descuidado quando cobri a estátua. O olho captou o luar, me observando. Por mais estúpido que isso me fizesse sentir, levantei-me e fui até lá, pegando a toalha do chão. Ao fazer isso, ouvi um som distinto, algo como pés de rato deslizando dentro da coruja. Pulei de volta na metade do caminho para a cama, ainda segurando a toalha na mão. Por um momento, olhei para a escultura, desafiando-a a se mover, esperando por outro som. Nada. O tempo todo, porém, enquanto eu observava, o olho âmbar me observava de volta. Lentamente, voltei para a escultura e joguei a toalha sobre ela. Então, atravessei o quarto até a cama, sem perceber que estava passando pelo círculo preto no chão. Finalmente, desabei no colchão, enrolei-me debaixo do cobertor e adormeci. Acordei com um som estridente. No início, tudo estava parado. Então, através da quase escuridão do quarto iluminada pela lua, observei a estátua da coruja começar a se mover. Primeiro, sua asa esquerda foi empurrada para fora por dentro. A madeira se projetou uns 12 centímetros, revelando algo preto e esquelético por dentro. Pareciam quase os transformadores com os quais Matt e eu brincávamos quando crianças, robôs invisíveis empurrando os painéis de plástico de um veículo para revelar seus ossos brilhantes e ocultos. Fiquei paralisado enquanto duas pernas finas e pretas empurravam painéis escondidos perto da base da coruja. As pernas pretas, pelo menos pareciam pernas, não podiam ser muito mais largas do que um varão de cortina. Então, toda a escultura começou a se mover em minha direção.
A madeira balançou como se alguma coisa invisível estivesse dentro dela, alguma criatura muito magra usando uma armadura de madeira semelhante a uma coruja. Procurei uma saída. Eu poderia ter pulado pela janela, mas estava no segundo andar. E a coisa estava se movendo rápido demais agora, de qualquer maneira. Ao chegar à cama, ele estendeu a mão, os braços finos e pretos ficando incrivelmente longos, as mãos achatando-se e alargando-se. Depois as mãos me puxaram pelas minhas orelhas e tudo ficou preto. Acordei e me vi sentado em uma cadeira de madeira da cozinha. A coruja deve ter trazido enquanto eu estava desmaiado. Isso me colocou dentro do círculo preto. Pensei em Mate, sentado aqui como eu. Tentei me mover, mas as longas hastes pretas que presumi serem as pernas da coruja prenderam meus tornozelos à cadeira. Suas mãos ainda seguravam minha cabeça, apertando firme, porém um pouco mais relaxado do que quando me agarrou pelas minhas orelhas. A escultura em si ficou apenas alguns centímetros à minha frente. Embora ele tenha me fixado com seu olho âmbar, pude ver agora que o outro olho estava aberto, revelando algo preto e se movendo dentro dele. "O que você está fazendo?" Eu perguntei, mal conseguindo falar. Eu acho que ele riu. Pelo menos, soou um pouco como uma risada. "Eu não sou exatamente uma coruja", dizia. Sua voz era baixa, ecoando pelas rachaduras da concha de madeira da coruja. "Eu também não sou uma pessoa. Alguns dias me sinto mais próximo do pássaro, outros dias mais próximo do homem. Mas, na verdade, já existia muito antes de as corujas voarem. É claro", continuou, "as corujas são geralmente muito menos interessantes que os humanos. Elas são criaturas básicas. Deles uma noite de luar e um campo cheio de ratos assustados e eles ficarão felizes. Tão feliz. Todas as vezes. Para os humanos, nada é suficiente." Ele estalou a língua e depois ficou quieto. "Mas há uma área em que as corujas realmente se destacam, que sempre admirei", afirmou. "Eles são fantásticos em virar a cabeça. Muito melhor que os humanos. É uma área onde não há nem competição humana, nem de perto." Ao dizer isso, senti a pressão de suas mãos aumentar contra minhas têmporas, e ele virou meu pescoço cerca de 90 graus para a direita, não o suficiente para doer exatamente, mas certamente era desconfortável. Pensei em Mate, com a cabeça totalmente torcida e colocada cuidadosamente no colo. "Por que você está fazendo isso?" perguntei. "Porque, como eu disse, os humanos são interessantes. Mas também frustrante. Sem querer exagerar na comparação com as corujas, mas, na verdade, sua visão é muito fraca. E não apenas sua visão noturna. Sua capacidade de ver a si mesmo é bastante baixa. Observando você com apenas um olho, posso ver verdades sobre você que você simplesmente não consegue me enfrentar." Falou desafiadoramente. "Do que diabos você está falando?" Eu gritei. Ele segurou um dedo preto no bico, me mandando calar. "Por favor", disse. "Se você precisa gritar, espere até que realmente precise. Mais tarde no jogo, pode ser inevitável." Provocou. "Jogo? Que jogo?" Eu sussurrei. "É uma invenção minha, embora não seja muito diferente de alguns jogos humanos. Um pouco de verdade ou desafio. Um pouco de misericórdia. Principalmente misericórdia. As regras não são complicadas. Estarei lhe contando algumas verdades sobre sua vida. Verdades desagradáveis. Cada verdade virá com um pouco de dor, tanto mental, quanto física. Quando você estiver pronto, simplesmente diga a palavra misericórdia e sua dor acabará." Disse maliciosamente. "E minha cabeça estará no meu colo?" Eu questionei. "Muito bom", disse. "Eu sabia que você era um pouco inteligente. Nesse caso, parece que nenhuma explicação adicional será necessária. Exceto que devo acrescentar, o resultado deste exercício será inevitável. Você eventualmente implorará por misericórdia. Por compaixão,
Irei em frente e oferecerei a você a oportunidade de pedir isso agora mesmo, apenas para se poupar da dor que terá pela frente. Por um momento, considerei a oferta. Seria fácil deixá-lo simplesmente fazer o que queria, dar à minha cabeça uma grande reviravolta final. Seria isso. Nada iria doer depois disso. Mas algo em mim não estava pronto para desistir. Talvez por meu irmão. Talvez por Marte. Não, eu disse. Ainda não. No fundo da cabeça de madeira da coruja, a coisa escura olhou para mim. Senti suas mãos incrivelmente fortes apertarem minha cabeça e comecei a girá-la, talvez mais 10 graus para a direita. Definitivamente já havia passado do ponto de ser desconfortável. Junto com essa dor física, estarei afirmando uma verdade que carrega uma quantidade semelhante de angústia mental, disse a coisa escura e magra. Gostaria de começar dizendo que você nunca foi um bom irmão. Quando menino, você era o filho de ouro, levando todo o amor de sua mamãe, permitindo que se desenvolvesse uma narrativa de que seu irmão era o eterno idiota. Embora você fingisse ser gentil com ele, secretamente, no fundo, você estava feliz em desempenhar o papel de filho favorito. Às vezes, você até ficava feliz ao ouvir sua mãe reclamando dele, recusando-lhe a dar refeições, enquanto ele chorava em seu quarto, sabendo que seus erros apenas faziam você parecer ainda melhor. Não, eu gritei, tentando libertar meu pescoço. Foi isso que Mate disse. Eu fui um bom irmão. Depois que minha mãe o atacava, eu ia até o quarto dele, levava lanches para ele, quando ela jogava o jantar no lixo. Eu cuidei dele. Gritei furioso com suas inverdades. As mãos da coisa apertaram minha cabeça, girando-a ainda mais. Isso aconteceu 1 ou 2 vezes, disse a coisa. Foi muito pouco conforto para seu irmão. Na maioria das vezes, ele ia dormir com fome, sabendo que ninguém o amava, muito menos você. Me acusou, me caluniando. Eu queria dizer mais, mas sabia que isso só traria dor. Eu segurei minha língua. Mesmo na idade adulta, você deixa seu irmão se atrapalhar, falou o acusador. Teria sido tão fácil ajudá-lo com alguns dólares. Você sabia que ele estava na miséria, vendendo drogas para sobreviver. Ele teria gastado aquele dinheiro em 1 semana, eu disse, em minha defesa. Poderia ter se embriagado e se matado. Não, gritou, agora ficando com raiva de mim. Você foi egoísta. Você queria vê-lo se lascar. Você queria ser superior. Continuou a me acusar. Torceu meu pescoço mais 5 graus. Eu podia sentir a pele ficando tensa à medida que se torcia, os músculos por baixo se esforçando contra as mãos negras. Por que você está aqui? Ele perguntou. Você nunca visitou quando ele estava vivo. Talvez tenha realmente frustrado você vê-lo organizando sua vida. Ou será por causa de Elizabeth? Você sempre achou que ela era boa demais para Mate. Mas você sempre teve uma queda secreta, não é? Talvez agora ele esteja morto. Não, eu disse, e lágrimas quentes começaram a rolar pelo meu rosto. Eu só estava tentando ser um bom irmão. Juro. Gritei. Tarde demais, a coisa gritou. Tarde demais. Isso torceu minha cabeça novamente. Senti uma umidade na pele e me perguntei se teria começado a sangrar. Misericórdia, a coisa gritou. Basta dizer a palavra e tudo isso acabará. Seu irmão sofreu muito menos. Continuando a me atormentar, então esse era o jogo. Sinto muito, Mate, eu disse, apenas falando para mim mesmo. Sinto muito, fiz o meu melhor. Eu realmente amo você, para sempre, eu falei, entre lágrimas. Misericórdia, gritou a coisa. Apenas continue, eu disse. Isso acabará em breve. Mas nunca vou pedir misericórdia, nunca, ponto. Enquanto eu dizia as palavras, os primeiros raios de sol atravessaram as persianas desenhadas. Onde os raios atingiam as mãos das coisas, havia um cheiro de fumaça. Misericórdia, rápido,
Ou vai doer ainda mais, gritou a coisa, mas agora havia uma nota de medo e urgência em seu tom. Vá em frente então, eu disse. Mas isso não aconteceu. O sol brilhou mais forte. Lentamente, a pressão nas minhas têmporas começou a diminuir. Os membros negros se retiraram. A coruja começou a recuar para o seu canto. Quando o amanhecer inundou totalmente o quarto, a escultura estava de volta ao lugar. Naquela manhã, voltei para a casa dos pais de Elizabeth com algumas caixas, com as coisas dela. Devo ter parecido muito arrasado, porque ela perguntou como eu estava, bem. Com uma nota de preocupação em sua voz. Estou bem, eu disse. Mas não posso mais ficar aqui. Eu tenho que ir para casa. Ela concordou. Tudo bem, disse ela. E acho que posso cuidar do resto. Eu tenho me apoiado muito em você, obrigada pela ajuda. De repente, uma onda de pânico tomou conta de mim. Prometa que não vai ficar naquela casa, eu disse. Prometa. Não. Eu não posso voltar para lá, disse ela. Mesmo quando Matt estava vivo, eu não gostava de dormir lá. Todas aquelas antiguidades. Nunca gostei do cheiro. Mas Matt os amava, então. Ela falou tristemente. Ela me deu um grande abraço de despedida. Eu sei que vocês não se viam nos últimos anos, mas Matt sempre disse que você estava lá quando ele precisava dele, disse ela. Agora entendo o que ele quis dizer. Ela olhou para minha caminhonete alugada. Ali, na caçamba, estava a coruja de madeira. Esse é um dos do Matt? Ela perguntou. Eu esperava que você me deixasse ficar com esse, eu disse. Uma última coisa para lembrar dele. Ela encolheu os ombros. Eu nunca vi isso antes. Talvez ele tivesse acabado de adquirir. Sim, eu disse. Pode ser. Me despedi e entrei na caminhonete. E então eu dirigi. Saí para a cidade, onde a expansão urbana deu lugar a uma espécie de floresta, marcada por alguns prados ensolarados. Quando fiquei satisfeito por ter chegado ao meio do nada, parei. Peguei a estátua da carroceria do caminhão e arrastei-a para um campo ensolarado. O tempo todo, ouvi o som de deslizamento lá dentro. Estava ficando quente, perto da tarde, e eu poderia dizer que o calor e a luz estavam afetando a coisa lá dentro. Eu sabia que a madeira estava cheia de pequenas rachaduras. Alguns deles deviam ser grandes o suficiente para deixar passar a luz. Ainda não é meio-dia, eu disse. Não é exatamente a parte mais quente do dia. Isso acontecerá daqui a algumas horas, talvez às 3 ou 4 da tarde. Eu me pergunto se você chegará tão longe. Um pequeno grito emergiu de dentro da coruja. Eu ignorei. Agora, na caminhonete, tem uma serra, continuei. Eu poderia cortar essa sua casca de coruja ao meio e deixar a luz acabar com você. E eu vou. Mas primeiro, preciso que você peça misericórdia. Então, você gostou dessa creepypasta? Qual a sua teoria, caso você estivesse no lugar do protagonista? Você venceria a coisa? Compartilhe nos comentários. Meu nome é Tassiana, e até a próxima creepypasta. Lembre-se de apagar as luzes e fechar a porta. Obrigado!